Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Equações Diferenciais. Nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo de EDOs de segunda ordem lineares homogêneas. Tá? O que nós vamos considerar nos próximos 3 vídeos, nesse e nos próximos 2, são esse tipo de EDO com coeficientes constantes. Quais coeficientes são constantes? O coeficiente da derivada segunda, o coeficiente da derivada primeira e o coeficiente da derivada da função y, lá na sua EDO, de segunda ordem, linear e homogênea. Até este momento, nós, em termos de soluções, nós não temos muitas coisas. Nós já sabemos resolver algumas EDOs específicas de segunda ordem, né, homogêneas. Sabemos como resolver problemas de valores iniciais. E no vídeo anterior, nós estudamos um método em que você pode encontrar uma segunda solução a partir de uma solução dada para você. Então, se você conhece uma solução de uma EDO linear de segunda ordem, homogênea, o método anterior, o método da redução de ordem, ele te mostra como você pode encontrar uma segunda solução que seja LI com a solução original dada. Então, observe que, mesmo para você encontrar uma segunda solução, você precisa de uma solução original. Você precisa de uma solução dada. E isso pode provocar um pouco de incômodo, né? Porque para resolver EDOs, você quer encontrar você mesmo as soluções. E não simplesmente verificar se uma determinada função é uma solução. E a partir dela, então, construir uma segunda solução. Que seja linear com a primeira, e aí você tem a solução geral. Você quer encontrar, de fato, as soluções. Muito bem. E é isso que nós vamos ver agora. Quando os coeficientes da sua EDO forem constantes, ou seja, forem funções constantes, você tem métodos. E esses métodos são lindos. E nós vamos ver isso agora. Então vamos lá. Nosso objetivo: estudar então EDOs de segunda ordem lineares homogêneas desse tipo aqui. Observe que aqui, ó, A, B e C são constantes. A, B e C são números reais constantes. Esse número A aqui, ó, para ela ser de segunda ordem, esse coeficiente A tem que ser diferente de zero. Como ele é diferente de zero, eu posso dividir a equação inteira por A e posso transformar essa minha EDO de segunda ordem nessa EDO de segunda ordem aqui. Quando não for, quando o coeficiente do y2, y2 linhas, não for igual a 1, você divide tudo por esse coeficiente que está aparecendo aqui e você vai ter uma EDO desse tipo. O método que nós vamos ver pode ser usado para EDOs desse tipo, mas eu prefiro assim. Então vamos lá. Então vamos considerar, antes da gente partir para estudar as EDOs de segunda ordem, lineares, homogêneas, vamos considerar uma EDO de primeira ordem linear homogênea desse tipo aqui. Essa nós já sabemos resolver. E o método de solução é por fatores integrantes. Quem é o fator integrante aqui? Você pega essa função que está multiplicando y e você faz o seguinte: e elevado à integral dessa função que está aparecendo aqui. Como é a função constante, na hora de integrar você passa para fora da integral. E aí você vai ter a integral da função 1 em relação a x. A integral da função 1 é x. Então, o fator integrante vai ficar e elevado a x. Então, essa sua EDO aqui, ó, você transforma ela nessa EDO aqui. Fator integrante, derivada em relação a x, do fator integrante vezes a função y igual a zero. Como você quer encontrar a função y, você integra de ambos os lados. Quando você integrar, essa derivada aqui vai sumir, porque a integral da derivada é a própria função. Então vai ficar isso aqui. O que você faz agora? Como você quer y, você isola y. Isolar y significa multiplicar ambos os lados por e elevado a menos kx. Então y é isso daqui. É uma constante que multiplica e elevado a menos kx. Como você quer uma única solução, como você quer uma solução, essa aqui é a solução geral. Essa é a solução geral.
Eu quero uma solução. Só uma. Então eu vou escolher o C1, a constante C como sendo 1. E, portanto, essa função y aqui, ó, e elevado a menos kx, isso é uma solução dessa EDO de primeira ordem original. Observe a forma da solução. Observe a forma da solução. Ela é uma exponencial. Ela é uma exponencial de alguém. E esse alguém não é qualquer coisa, ó. É menos kx. Da onde é que apareceu esse menos k? Ele vem daqui, ó. Ele vem da constante que está multiplicando y. Agora vamos olhar essa mesma EDO de uma outra forma. Observe que essa EDO linear de primeira ordem, você pode reescrever ela assim, passando esse kx, esse ky, desculpa, lá para o outro lado. Passando para o outro lado, você tem y' igual a menos ky. Ou seja, o que significa essa EDO? O que significa resolver ela? Significa encontrar uma função y cuja derivada é uma constante vezes ela mesma, vezes a própria função. Então eu quero que a derivada de uma função seja uma constante vezes a própria função. Ora, uma função não nula elementar que satisfaz isso, eu só conheço uma. É a função exponencial. Então, a função exponencial desse tipo aqui, ó, e elevado a mx, essa é uma função que satisfaz essa EDO. Essa é a função cuja derivada é igual a uma constante vezes ela mesma, só a função exponencial. Isso significa dizer que a solução desta EDO aqui é uma exponencial dessa forma aqui. Y igual a e elevado a mx. Tá? Agora, quando que essa função é uma solução dessa EDO? Se e somente se a sua derivada mais k vezes a própria função for igual a zero. Qual que é a derivada primeira dessa função aqui? M, que multiplica e elevado a mx. E aqui vai ficar k que multiplica mx igual a zero. E elevado a mx aparece nos dois somandos, posso colocar em evidência. Então vai ficar e elevado a mx, que multiplica m mais k igual a zero. Esse produto aqui só vai dar zero quando o termo entre parênteses for igual a zero. Por quê? Porque uma exponencial nunca é zero. Como uma exponencial nunca é zero, esse produto aqui dando zero, o trem entre parênteses tem que dar zero. Ou seja, quem é m? Quem é m que vai aparecer aqui na exponencial? Tem que ser a raiz dessa equação de primeiro grau aqui, ó. X mais k igual a zero. Certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um procedimento parecido com esse, muito parecido com esse, para nós encontrarmos soluções de equações lineares de segunda ordem desse tipo aqui, ó, homogêneas com coeficientes constantes. Nós vamos utilizar essa ideia que nós acabamos de desenvolver. Tá? Então, vamos considerar uma EDO linear de segunda ordem homogênea desse tipo aqui, ou seja, os coeficientes são constantes. Nós vamos tentar encontrar soluções que tenham esta forma aqui, ó, y igual a e elevado a rx, ou seja, as soluções que nós vamos procurar são exponenciais desse tipo. E por que é que nós vamos procurar esse tipo de solução? Porque funcionou para as EDOs lineares de primeira ordem. As EDOs lineares de primeira ordem são desse tipo. São funções exponenciais desse tipo aqui. E elevado a rx, e elevado a mx, alguma coisa desse tipo. E a função exponencial, que é a solução dessa EDO linear de primeira ordem homogênea de coeficientes constantes, quem é essa função exponencial? E elevado a menos kx.
esse K que aparece aqui multiplicando Y. E quem é menos Kx? Ou quem que é menos K? É a solução dessa EDO, dessa equação linear de primeira ordem. X mais K igual a zero. A solução disso aqui é menos K. Que é exatamente o número que eu tenho que colocar aqui na minha exponencial para obter a solução dessa EDO aqui. Então, por isso que para EDOs de segunda ordem lineares homogêneas, com coeficientes constantes, as soluções que nós vamos procurar são soluções desse tipo aqui, e elevado a Rx. Tá? Bom, como eu quero que isso aqui seja a solução, eu vou tentar descobrir quem é o R. É só o que está faltando. Eu preciso saber quem é o R. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa função uma vez, deu isso daqui, vou derivar de novo, derivando isso daqui vai cair o R de novo, vai ficar R quadrado, elevado a Rx. Eu vou pegar essas duas funções, essas duas derivadas e a função, vou jogar aqui na minha EDO e vou forçar isso a ser zero. Por quê? Porque eu quero que a minha função solução seja essa exponencial. Estou forçando a ser. E aí eu vou encontrar qual é a condição que o R tem que satisfazer para isso ser solução. Então, por isso que eu vou fazer essa forçação de barra. Então, substituindo y duas linhas, y' e y na nossa equação original, nós vamos ter isso daqui. R quadrado, e elevado a rx, mais a 1r que multiplica e elevado a rx, mais a 0 que multiplica e elevado a rx, tudo isso igual a zero. Aqui a solução tem que ser igual a zero. Se eu colocar o e elevado a rx em evidência, olha o que eu vou encontrar aqui. Ó. R quadrado mais a 1r mais a 0, que multiplica e elevado a rx igual a zero. Uma função exponencial nunca é zero. Ela nunca é zero. Então, para esse produto ser zero, só se o termo entre parênteses for igual a zero. Mas quando que isso daqui é igual a zero? Quando que isso aqui é igual a zero? Para saber se isso aqui é igual a zero, eu preciso aplicar a fórmula de Bhaskara. Moral da história, então. A função exponencial e elevado a rx vai ser uma solução da minha EDO original se eu pegar o r como sendo uma raiz dessa equação quadrática aqui. R quadrado mais a 1r mais a 0. Da onde é que está vindo o A1? Aqui, ó. O coeficiente do y'. Da onde é que está vindo esse A0 aqui, ó? Aqui, ó. O coeficiente de y. Então, para essa função aqui ser uma solução dessa EDO, eu preciso pegar o R como sendo uma raiz desta equação quadrática que eu obtenho da minha equação original. Cara, R quadrado mais a 1R mais a 0. Esses coeficientes do R quadrado e do R você obtém aqui, ó, da sua equação original. Então, essa é a equação de segundo grau que você precisa resolver. Essa equação de segundo grau aqui, ela tem um nome. Ela chama-se equação característica da nossa EDO linear de segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes. Tá? Então, essa daqui é a nossa equação característica. Quais são as soluções da equação característica? Você aplica a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara te fala R vai ser menos A1 mais ou menos a raiz de delta sobre 2. Quem é delta nesse caso? É o discriminante, né? Quem é o discriminante? A1 ao quadrado, menos 4 que multiplica o coeficiente de R quadrado, que é 1, menos 4 que multiplica 1, que multiplica a 0. Então, esse daqui vai ser o nosso discriminante. E aí você tem 3 possibilidades para o discriminante. Uma das possibilidades é o discriminante ser positivo. A outra é o discriminante ser 0. A outra é o discriminante ser negativo. Como tem 3 possibilidades, então nós temos 3 formas de soluções da nossa EDO original.
E nós vamos começar analisando o caso mais fácil. E qual é o caso mais fácil? É quando o delta é positivo. Lembra, quando o delta é positivo, essa equação de segundo grau aqui, ó, sendo delta positivo, eu vou ter duas raízes aqui. Vou ter duas raízes de delta, mais e menos raiz de delta. Então eu vou obter, pela fórmula de Bhaskaras, eu vou obter duas soluções diferentes, R1 e R2. Opa! Se eu tenho duas soluções diferentes, R1 e R2, da nossa equação característica, eu pego as duas raízes e jogo aqui na nossa solução. Então, uma solução da nossa EDO, caso o delta seja maior que zero, uma solução da nossa EDO vai ser e elevado a R1x. Por quê? Porque nós já mostramos ali atrás. As soluções da nossa EDO original, dessa EDO aqui, são funções exponenciais desse tipo. São funções exponenciais desse tipo. E elevado a R1x. E a outra vai ser E elevado a R2x. Isso quando o discriminante for positivo, ou seja, você tem duas raízes reais distintas da equação característica. Será que elas são isso? Ou seja, será que elas são soluções fundamentais? Para mostrar que elas são soluções fundamentais, eu preciso calcular o Wronskiano, né? E qual vai ser o Wronskiano dessas duas funções? Determinante. Putz, não sei porque coloquei T aqui. É X, tá? Aqui é X. Tanto faz. T ou X dá na mesma. Quer ver que aqui. Ah, aqui eu já troquei por X, ó, tá vendo? Aqui não é T, aqui é X. Então, o que é o Wronskiano? Na primeira linha eu coloco Y1, na primeira linha eu coloco Y1, Y2, na segunda linha Y1 linha, Y2 linha. Tá? E calculo esse determinante. Ou seja, eu preciso calcular esse determinante aqui. E elevado a R1x, E elevado a R2x, R1 que multiplica E elevado a X, R2 que multiplica E elevado a R2x. Como é que você calcula esse determinante? Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Quanto vai dar o produto da diagonal principal? R2 E elevado a R1x mais R2x. Esse é o produto da diagonal principal. Qual que é o produto da diagonal secundária? R1 que multiplica E elevado a R1x mais R2x. Ou seja, depois de fazer algumas contas, você vai encontrar que esse determinante é isso aqui, ó. R2 menos R1, E elevado a R1 mais R2x. A função exponencial nunca é nula. E essa diferença aqui também não vai ser nula. Por que não vai ser zero? Porque esses dois caras são diferentes. Se eles são diferentes, essa diferença é não nulo, a exponencial é não nulo, e, portanto, isso aqui é diferente de zero para todo x real. Logo, o que nós concluímos? Que essas duas funções aqui, elas são, de fato, soluções LIs da nossa EDO original. Ou seja, elas são soluções fundamentais. Quem tem duas soluções fundamentais, lembrando, quem tem duas soluções fundamentais tem a solução geral. Você pega a primeira solução fundamental, multiplica por K1, pega a segunda solução fundamental, multiplica por K2. E soma. Essa é a nossa solução geral da nossa equação linear de segunda ordem com coeficientes constantes. Vamos dar um exemplo? Considera essa EDO aqui. Y duas linhas, mais 2y linha, menos 8y igual a zero. Observe que o coeficiente aqui é 1. Se não fosse 1, eu dividiria tudo pelo coeficiente do y2 e tocaria o barco. Aqui não precisa. Qual vai ser a equação característica? R ao quadrado mais 2r menos 8 igual a zero. Se você aplicar a fórmula de Bhaskaras, você vai encontrar as seguintes raízes. R1 vai ser 2 e o R2 vai ser menos 4. Muito bem. Então, E elevado a 2x
vai ser uma solução da EDO, e elevado a menos 4x vai ser a outra solução da nossa EDO. E essas duas soluções elas vão ser soluções fundamentais. Elas são soluções linearmente independentes. Se eu tenho duas soluções LIs, então pego uma delas, multiplico por K1, pego a outra, multiplico por K2, somo e obtenho a minha solução geral da EDO. Certo? Essas EDOs de segunda ordem, elas são fantásticas. Por quê? Porque você... Olha a solução dela. São 3 linhas. Encontra a equação característica, encontra as raízes. Se você conseguir duas raízes diferentes, reais e distintas, está aqui a solução geral. K1 e elevado a uma raiz x, K2 e elevado a outra raiz x. O que nós vamos ver no próximo vídeo? No próximo vídeo nós vamos estudar o caso em que o discriminante é igual a zero. O que isso significa? Que a nossa equação característica, em vez de ter duas soluções reais distintas, vai ter uma única solução real. E aí? Se você tem uma solução real, você tem só uma solução da sua EDO. Mas para você ter a solução geral, você precisa de uma outra solução LI com a primeira. Como é que você encontra ela? Você já viu algum método em que, tendo uma solução, você consegue uma outra solução? Que seja LI com a primeira? Você lembra? Dá uma olhada no vídeo anterior. Então, nós vamos utilizar o vídeo anterior no próximo vídeo para encontrar soluções de EDOs homogêneas de segunda ordem com coeficientes constantes em que o discriminante é igual a zero. Beleza? Ficamos por aqui. Um abraço a todos e eu espero que você me veja no próximo e nos próximos vídeos.